Olha, hoje eu vou resolver com vocês uma questão cobrada em um concurso público envolvendo prescrição da pretensão executória. Um caso concreto para você aprender praticando a prescrição e no momento da prova você acertar uma eventual questão que venha a cair a respeito de prescrição. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá, a questão tinha o seguinte enunciado: ser condenado por roubo a pena de 4 anos de reclusão. Então nós temos a sentença penal condenatória que condenou C a 4 anos de reclusão, iniciou o cumprimento da sua pena no dia 6/8/1991. Então, no dia 6/8/1991, houve o início do cumprimento da pena, tendo fugido 2 anos após essa data. Então, 2 anos ele vem cumprindo a pena, 2 anos após, ou seja, no dia 5/8/93, ele foge. No dia 1 de fevereiro de 97, ele comete novo crime. Então, ele está foragido, fora da prisão. No dia 1 de fevereiro de 97, ele comete novo crime. Esse é o nosso cenário. Ele comete um novo crime de roubo, cuja sentença condenatória só transita em julgado 1 ano depois. Então, aqui ele comete o crime e essa sentença pelo segundo roubo, ela só transita em julgado, sentença penal condenatória transitada em julgado, depois de 1 ano do cometimento do crime. E aí surge esse questionamento. Ocorreu prescrição do primeiro crime de roubo? Então ele cometeu um crime de roubo, foi condenado a pena de 4 anos de reclusão. Nós sabemos que 4 anos de reclusão, se jogado na tabela do artigo 109, prescreve em 8 anos. Ele começou a cumprir a pena em 91. O início do cumprimento da pena é uma causa de interrupção da prescrição, então a prescrição interrompe, e ele cumpre por 2 anos. Então, quando ele inicia o cumprimento da pena e fica preso por 2 anos, nesses 2 anos que ele está cumprindo pena, não há inércia do Estado, não há negligência do Estado, então a prescrição não é contada, a prescrição é interrompida com o início do cumprimento da pena, e enquanto o condenado estiver cumprindo pena, a prescrição ela fica interrompida. Agora ela inicia novamente a contagem com a fuga. Então, se o sujeito está cumprindo pena, a prescrição está interrompida, mas se o sujeito foge, começa a contar a prescrição novamente. Agora é interessante observar que com a fuga começa a contar novamente o prazo prescricional, mas o prazo que você vai jogar na tabela do artigo 109 é o tempo que resta da pena. Não a pena mais de 4 anos, mas o tempo que resta da pena. Então, se ele foi condenado, cumpriu 2 anos e fugiu, resta 2 anos da pena. E se a gente jogar o tempo que resta da pena na tabela do 109, a prescrição vai acontecer em 4 anos. Porque, veja, você não jogou 4 anos na tabela do artigo 109. 4 anos você jogou aqui no início, mas como o tempo que resta é 2 anos, você joga os 2 anos na tabela do 109 e identifica que o prazo prescricional é de 4 anos. Então, ele fugiu, o prazo prescricional começou a correr, só que aqui ele praticou um crime, no dia 1/2/97. E aí, quando ele comete um novo crime, ele é reincidente. Em sendo reincidente, a reincidência pela prática desse segundo crime interrompe o prazo prescricional. Então, resta analisar se daqui, do momento que ele fugiu, até o momento que ele cometeu o novo crime sendo reincidente, sendo que a reincidência é uma causa de interrupção da prescrição, se transcorreu ou não 4 anos. Por que 4 anos? Tempo que resta da pena, 2 anos, joga na tabela do 109, o prazo prescricional é 4 anos. 5 daria 4/8/97. Então, não transcorreu 4 anos, logo não aconteceu a prescrição. Por quê?
Porque quando ele cometeu esse segundo crime de roubo aqui, não havia ainda ocorrido a prescrição. E ele sendo reincidente, a reincidência é uma causa de interrupção da prescrição. Agora, esse problema ele é maldoso. Por quê? Porque pode surgir a seguinte dúvida no candidato que está fazendo essa questão. Ele pode pensar o seguinte, mas basta ele cometer esse novo crime, que ele já é reincidente a ponto de interromper a prescrição, ou a interrupção da prescrição pela reincidência só vem com o trânsito em julgado do segundo crime, fato que ocorreu 1 ano após. Agora, olha a maldade dessa questão. Quando ele cometeu o novo crime, e, portanto, ele foi reincidente, não tinha transcorrido 4 anos. Então, a reincidência interrompe o prazo prescricional. Agora, se você levar em consideração somente a sentença penal condenatória transitada em julgado por esse segundo crime, para considerar esse sujeito reincidente, aí já teria ocorrido o prazo prescricional. Mas veja, a reincidência, a prescrição, ela vai ser interrompida com a prática desse crime aqui. Basta praticar o crime. Praticou o crime, ele está sendo reincidente e, portanto, interrompido estará o prazo prescricional, tá? Mesmo que a sentença condenatória venha depois, com a prática desse crime em reincidência, já haverá a interrupção do prazo prescricional. Por quê? Basta você olhar o artigo 117. O 117 diz assim, o curso da prescrição interrompe-se. Inciso 6, pela reincidência. Agora, o que é reincidência? Vamos lá no artigo 63 do Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então, vejam que a reincidência para interromper o prazo prescricional ocorre quando o agente comete um novo crime, ainda que isso fique condicionado a uma condenação futura, né? Interrompe aqui. Então, o que acontece de fato é, com a prática do novo crime, interrompe a prescrição desse crime que a gente está analisando. Ainda que essa interrupção fique condicionada a uma condenação futura. Mas basta a prática do novo crime, que, segundo o artigo 63 do Código Penal, terá ocorrido a reincidência e, pelo artigo 117 do Código Penal, a reincidência é uma causa de interrupção da prescrição. Então, muita atenção para essa situação. Olha, o sujeito começou a cumprir pena, quando ele inicia o cumprimento da pena, é interrompido o prazo prescricional, ele cumpre por 2 anos, fica interrompido o prazo prescricional nesses 2 anos, quando ele foge, começa a correr o prazo prescricional, mas aí na fuga você leva em consideração para fins de prescrição o tempo que resta da pena e não o tempo da condenação, mas o tempo que resta da pena. O tempo que resta da pena é 2 anos, joga 2 anos na tabela de 109, dá 4 anos. Então, daqui até aqui, você tem que verificar se transcorreram ou não mais de 4 anos. Se sim, ocorreu prescrição. Se não, não ocorreu prescrição. E quando o sujeito comete esse novo crime sendo reincidente, não tinha transcorrido 4 anos, portanto, a interrupção da prescrição aqui ocorre antes de ter ocorrido a prescrição e não haverá prescrição. Um detalhe importante, a reincidência como causa de interrupção da prescrição significa dizer quando o agente comete novo crime ou quando o sujeito é condenado por um novo crime. Basta que ele cometa um novo crime, que segundo o artigo 63 do Código Penal, ele será reincidente, ainda que isso fique condicionado a uma condenação futura. Mas uma coisa é a condenação futura, ficar condicionada à condenação futura. Outra coisa é a interrupção da prescrição. A interrupção da prescrição ocorre com a reincidência e a reincidência ocorre com a prática do cometimento do novo crime. Ok? Eu espero que você tenha entendido a aula de hoje. Se você estiver gostando dos vídeos que eu estou colocando aqui no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, compartilhar o vídeo com os amigos, para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.